Hoje nós vamos ministrar a última palavra de uma série chamada Consciência para com Deus. Fala comigo, Consciência para com Deus. E quando o Senhor colocou no meu coração de começar essa série, o desejo que estava forte no meu coração é que todo tipo de impedimento saísse da vida dessa igreja. Tudo aquilo que tentava impedir qualquer pessoa de viver a mais perfeita vontade de Deus, que tudo isso fosse retirado. Nós somos lavados pela palavra, amém? Então, a gente viver o Evangelho de maneira plena, esse é o nosso desejo, amém? Então, eu vou te lembrar algumas coisas que nós falamos aqui. No primeiro dia, nós falamos da consciência da condenação. Qual seria a nossa situação sem Jesus? O Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será, e quem não crer será. Nós precisamos saber que sem Jesus todos nós estamos condenados ao inferno de fogo e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. É muito importante termos a consciência da condenação, que o salário do pecado é a morte e morte eterna. Então, nesse primeiro dia, nós aprendemos sobre a consciência da condenação, mas nós aprendemos também sobre a consciência da graça. Fala isso aí, consciência da graça. De que Jesus nos oferece a salvação de graça, não é por nada que nós vamos fazer. Ele nos dá de graça para todo aquele que crê. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é importante nós termos a consciência de que sem Jesus nós somos condenados, mas que com Jesus nós somos salvos. Amém? No segundo dia, nós aprendemos sobre ter a consciência da nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, tudo que Jesus conquistou naquela cruz, Ele me deu por herança. Então, se Ele levou sobre si as minhas dores, eu não preciso mais ter as dores. Você está entendendo? Então, nós aprendemos lá de Isaías 53, Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós precisamos andar com essa consciência de que somos novas criaturas em Cristo Jesus, que nós temos saúde, nós temos paz, nós temos alegria, porque isso é o que Ele já conquistou para nós. Eu não estou falando de alegria porque nós não temos provações, mas alegria nas provações. Eu não estou falando que o Evangelho é fácil, mas eu estou falando que nós vamos estar alegres em meio às circunstâncias que vão aparecer por aí. Nós precisamos ter essa mentalidade de uma nova criatura que anda em Cristo Jesus. Amém? Também nós falamos da mentalidade do discípulo, a consciência do discípulo. Nós estamos aqui para mostrar para o mundo como que a música do céu toca. Então nós não estamos aqui para falar sobre Jesus apenas. Nós estamos aqui para demonstrar Jesus e seu poder. Nós estamos aqui para manifestar o poder de Jesus nessa terra. As pessoas conhecerão Jesus através de mim e de você, mas nós precisamos nos lembrar daquilo que Paulo falou, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós estamos aqui para imitar, para replicar, para repetir as obras de Jesus e obras maiores. Nós precisamos manter essa consciência de que nós somos discípulos de Jesus. Estamos aqui para fazer o que o nosso mestre fez. Amém ou não? Amém? Consciência do discípulo. Na semana passada, então, nós falamos sobre a consciência limpa para orações respondidas. E nós aprendemos com base naquele texto do apóstolo João, que se o nosso coração não nos acusa, o que nós pedirmos, nós receberemos. Então nós falamos na semana passada da importância de nós sempre confessarmos nossos pecados. A gente não deixar pecado nenhum no baú, não deixar pecado nenhum na prateleira. Muitos crentes, eles começam a viver e se acostumar. Não, eu peco esse pecado, eu já sei que eu vou pecar de novo. E eles começam a conviver com aquilo. Deus não quer isso para a nossa vida. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar é uma palavra muito profunda. Ele tem o poder de nos tornar puros de novo. E se nós temos a consciência de que nós somos purificados, nós não temos dúvida. E aquilo que pedimos, receberemos, como o apóstolo João ensinou, como o Espírito Santo deixou escrito para nós na sua palavra. Amém, amado? Então nós precisamos ter uma consciência limpa para termos orações respondidas, orações poderosas. Amém? Mas hoje nós falaremos sobre a consciência da vontade de Deus para a minha vida. Você sempre precisa manter a consciência
da vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas querem apagar essa consciência, mas você precisa manter viva a consciência da vontade de Deus para a sua vida. Então, existem algumas perguntas que eu sempre gosto de fazer a mim mesmo. E eu acho que você deve fazer essas perguntas para você mesmo. Uma dessas perguntas é: quando você teve uma experiência com Deus, o que Ele falou com você? Quando um dia Deus falou com você, quando um dia você teve um toque de Deus, uma experiência com Deus, o que Ele falou com você? Agora eu quero te falar que nós, seres humanos, nós temos algumas maneiras de falar. Nós falamos com a voz, nós falamos com gestos, nós falamos com a nossa expressão corporal, tudo isso fala. Deus tem muito mais maneiras de falar do que nós. Então Deus fala conosco através de sonhos, de visões, de revelações, Deus fala conosco através de profecias, e Deus fala conosco através do testemunho interior. Fala comigo, testemunho interior. Sabe o que é o testemunho interior? É aquilo que Deus coloca dentro de você, você não sabe como, mas você sabe que está aí, porque foi Deus que falou. Você está entendendo? Então, meu amado, quando você teve uma experiência com Deus, o que Deus falou com você? O que foi que Deus falou com você naquele dia que você teve uma experiência com Deus? Essa é uma pergunta. Outra pergunta que eu sempre gosto de fazer a mim mesmo, e você deve fazer para você: quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus te prometeu? O que Deus te falou que era o seu chamado, que era o seu destino, que era o propósito dele para você? Eu ia trazer hoje, mas depois eu desisti porque não era necessário. Eu tenho na minha casa um fichário. E naquele fichário eu tenho anotado lá muitas promessas de Deus para a minha vida. E eu quero saber quais são as promessas de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Eu quero saber o que Deus disse a meu respeito, porque isso é muito importante. O problema muitas vezes é que nós cristãos, às vezes, nós queremos ser o arquiteto. Eu quero ser o arquiteto da vida. Eu quero te dizer, nós não somos o arquiteto da vida, o arquiteto da vida é Deus. Você sabe que quando um arquiteto faz um projeto, um engenheiro vai lá e faz o projeto da execução. Quando um pedreiro vai executar, ele não pode sair construindo o que ele quer. Ele tem que executar o que o arquiteto e o engenheiro planejaram. Se cada um quiser fazer uma coisa diferente, nunca vai ficar como foi planejado. Você está entendendo? O arquiteto do mundo, o arquiteto da sua vida é Deus. E nós precisamos executar aquilo que Ele planejou, sabendo que Ele sabe planejar melhor que eu e você. Amém? Então, isso é muito sério. Quando alguém decide viver a vontade de Deus, isso sempre traz uma marca, sempre faz a diferença em sua geração. E quando alguém decide não viver a vontade de Deus, isso também sempre marca negativamente a sua geração. Eu vou passar algumas perguntas para você aí nos slides, para você pensar comigo a respeito de obedecer à vontade de Deus. Primeira pergunta: como seria se Noé tivesse resolvido que ele preferia ser um fazendeiro do que construir a arca? Como seria se se Noé falasse assim: não, eu já sei que eu tenho que ser um bom marido, eu já sei que eu tenho que sustentar minha esposa, meus filhos, eu já sei que eu tenho que amar minha esposa, eu já sei que eu tenho que falar a verdade, ser justo, então eu vou cuidar bem da minha esposa, dos meus filhos, eu vou ser um homem justo, eu não vou mentir, mas eu vou só ser um fazendeiro. Esse negócio de arca, isso vai dar muito trabalho, o povo vai rir de mim, eu vou construir uma arca em cima da montanha, não tem nem água, eu não vou mexer com isso. Como seria? Como você acha que seria? Segunda pergunta que eu quero te fazer: como seria se Abraão preferisse ficar em sua terra e agradar à sua parentela? Você se lembra de Abraão? Que o Senhor olhou para ele em Gênesis 12 e falou: sai da tua terra, da tua parentela. Como seria se Abraão falasse: não, eu amo a Deus, eu vou ser um homem justo, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom pai quando eu tiver meus filhos, mas eu vou ficar na minha terra mesmo, porque, meu amigo, se eu sair daqui da minha terra, da minha parentela, meu pai não vai aceitar, minha mãe não vai aceitar. E eu sei que Deus quer que eu honre meu pai e minha mãe, então eu vou ficar aqui com meu pai e minha mãe.
E se Abraão começasse a justificar isso, como seria? Porque você sabe que Abraão é o pai da nação de Israel, de onde descendeu o Cristo. O Cristo é descendente de Abraão e nós pela fé também. Então, como seria se de repente Abraão falasse, não, eu vou ficar na minha terra mesmo, eu não quero desagradar, eu não quero escandalizar a minha parentela, sabe? Se eu sair para outro lugar, minha mãe vai me matar, então eu vou ficar aqui na minha terra. Como seria se Abraão fizesse isso? Terceira pergunta que eu quero te falar. Como seria se Davi não quisesse enfrentar Golias? Porque Davi, eu aprendi com um pastor amigo meu que Davi era mineiro de Minas Gerais, sabia disso? Pode ler lá, está na Bíblia lá, que ele foi levar uns queijos para os irmãos dele. Então, o pai de Davi mandou ele levar uns queijos lá para os irmãos dele, ele foi lá levar um queijinho. Só que quando ele chegou lá, Golias estava lá afrontando o povo de Israel. E Davi podia ter deixado, mas ele não deixou. Ele foi lá, enfrentou aquele gigante, derrubou aquele gigante. E através de tudo aquilo, ele já estava demonstrando que Deus o havia escolhido para ser o rei de Israel. Você sabia que Jesus o Cristo é chamado de o filho de Davi? Você sabia que muito do que nós sabemos a respeito das profecias do Cristo veio de Davi? Muito do que nós sabemos sobre louvor e adoração veio de Davi? Como seria se Davi não tivesse cumprido o seu chamado? Próxima pergunta. Como seria se Esther não tivesse se entregado diante de Assuero, o rei? Esther correu um risco de vida tremendo quando ela foi interceder diante do rei para que o povo não morresse. Agora deixa eu te falar, por que sempre se levantou tanta gente para tentar matar o povo de Israel? Por quê? Vou te falar, porque de lá descenderia o Cristo. Se você elimina Israel, você iria eliminar a possibilidade do Cristo vir. Você está entendendo? Esther correu um risco de morte. Ela estava lá correndo um risco de ser morta quando se apresentou diante de Deus para salvar o seu povo. Por isso hoje nós estamos aqui. Próxima pergunta. Como seria se Jesus nunca tivesse deixado de ser carpinteiro? Agora deixa eu te explicar essa pergunta. Isso que eu vou falar não está escrito na Bíblia, então você não precisa acreditar, tá certo? Mas muitos teólogos concordam que José, marido de Maria, mãe de Jesus, José, faleceu, morreu em algum momento da vida de Jesus. Porque depois dos 12 anos de Jesus, você não vai ver mais citação de José. Então, algumas pessoas concordam que José faleceu. Agora, Jesus era o filho mais velho de Maria. Tiveram outros filhos mais novos depois, mas Jesus era o mais velho. Então você imagina se Jesus olha e fala assim, não, eu tenho que cuidar do sustento da minha mãe, porque Deus, Pai, gosta que honra pai e mãe, então eu vou cuidar do sustento da minha mãe, dos meus irmãos, e eu vou estar aqui assumindo a responsabilidade disso. E ele fosse só um carpinteiro, o que aconteceria comigo e com você? Nós jamais estaríamos aqui. Próxima e última pergunta. Como seria se os apóstolos não tivessem deixado tudo para seguir a Jesus? Como seria se os apóstolos, eles falassem, não, Jesus, eu entendi tudo que Jesus falou, entendi. Mas eu também, eu tenho esposa, filho, eu tenho que cuidar das minhas coisas, cuidar dos meus negócios, e eu entendi o que Jesus, sou muito grato por tudo que Jesus fez. Mas eu não vou seguir a Jesus, eu vou só ser um bom marido, ser honesto. Sabe o que ia acontecer? Nós não estaríamos aqui. O que vai acontecer se você decidir não obedecer ao plano de Deus para a sua vida? O que vai acontecer se você decidir não obedecer aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Você sabia que no Antigo Testamento gerações inteiras passaram porque um homem desobedeceu? Gerações inteiras se perderam porque um homem desobedeceu? O que vai acontecer se de repente você decide que não vai obedecer
aquilo que Deus deseja de você. Mas também quero te perguntar, o que vai acontecer se você decidir obedecer intensamente à vontade de Deus para a sua vida? O que vai acontecer se você mergulhar profundamente no seu chamado e no seu destino? O que vai acontecer se você mergulhar profundamente naquilo que é o plano de Deus para a sua vida, naquilo que Deus te criou para viver? O que vai acontecer com essa geração se você deixar tudo para trás e seguir Jesus? O que vai acontecer com essa geração? Qual vai ser o impacto que o mundo terá se você decidir obedecer a Jesus? Então eu quero te fazer de novo a pergunta do início. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que o Espírito Santo já falou com você a respeito da vontade de Deus para a sua vida? E aí eu quero falar com você esse assunto tão precioso hoje. E nós vamos ler aí 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo está falando com seu filho Timóteo, olha o que ele disse. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Veja bem, fala comigo isso aqui bem alto, fala aí. Segundo as profecias de que foste objeto. O que o apóstolo Paulo está falando com ele? Timóteo, você vai combater o bom combate segundo as profecias que você recebeu. Segundo aquilo que Deus falou com você a respeito da sua vida. É firmado nisso que você vai combater. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu faço na minha vida e ministério tem que alinhar com 3 coisas. 3 coisas precisam estar alinhadas. Todas as promessas de Deus para a minha vida e tudo que Deus quer para mim em sua palavra. Isso vai se alinhar com todas as profecias que eu já recebi através de profetas e homens que Deus usou. Isso vai se alinhar. E isso vai se alinhar com aquilo que Deus tem falado comigo, no meu interior, as convicções que Deus tem plantado dentro de mim. Então a palavra de Deus e todas as profecias e o que Deus está falando comigo está sempre alinhado, me direcionando para onde eu devo ir. O apóstolo Paulo está falando com Timóteo, baseado nas profecias que você recebeu. Combate. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a igreja começou a crescer, se você ler o livro de Atos, quando os apóstolos iam visitar essas novas igrejas que estavam se espalhando pela terra naquela ocasião, qual era a primeira pergunta que os apóstolos faziam nessas igrejas? Sabe qual era a primeira pergunta? A pergunta era, vocês receberam o Espírito Santo? Essa era a primeira pergunta. É isso que os apóstolos foram fazer quando começaram a pregar o Evangelho fora de Jerusalém. Então o apóstolo Pedro desceu para que aqueles irmãos recebessem o Espírito Santo. Se você for ler, por exemplo, Atos 19, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz é essa: vocês receberam o Espírito quando creram? Eles responderam, não, nós nem ouvimos dizer que tem Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo fez outra pergunta, então como vocês foram batizados? Eles responderam, o batismo de João Batista. O apóstolo Paulo fala, não, o batismo de João Batista era batismo para arrependimento. E o apóstolo Paulo foi lá e batizou aqueles homens em nome de Jesus. E olha o que aconteceu, Atos 19, versículo 6, diz assim, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como... Tanto falavam em línguas como profetizavam. Já era a primeira experiência que aqueles homens como cristãos tinham. Eles eram batizados e logo já conheciam as profecias. Logo, de imediato, falavam em línguas e profetizavam. Sabe qual é um problema que o cristianismo está enfrentando hoje? Hoje está parecendo muitas vezes que o cristianismo é em nome do Pai, do Filho e das tradições. Em nome do Pai, do Filho e dos costumes.
Em nome do Pai, do Filho e da conduta. E as pessoas estão vivendo um cristianismo sem o Espírito Santo. E eu quero te falar, a primeira pergunta que nós devemos ouvir é: receberam o Espírito Santo? Porque a vontade do Pai é que nós somos batizados, nós devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos receber essa imersão na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então, muitos cristãos estão vivendo um cristianismo onde não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não fala, o Espírito Santo não revela, as pessoas não sabem qual é a vontade de Deus, porque quem revela a vontade de Deus para nós é o Espírito Santo, a Bíblia diz. Ninguém pode sondar o seu próprio coração, o seu próprio espírito, só o seu espírito sonda o seu coração. E a Bíblia diz: só o Espírito Santo pode sondar o Pai e nos revelar a sua vontade. Então, meu amado, nós não podemos viver um cristianismo sem o Espírito Santo. Se você estava vivendo um cristianismo sem o Espírito Santo, isso vai mudar hoje, em nome de Jesus. Agora, existe um outro tipo de pessoa até pior do que esse, que está vivendo um cristianismo sem o Espírito Santo. Sabe qual é? É aquele tipo de pessoa que já se tornou participante do Espírito Santo, mas aprendeu a desprezar a voz do Espírito Santo. Esse é pior. É aquela pessoa que já se tornou participante do Espírito Santo, mas aprendeu a calar a voz do Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta: o que o Espírito Santo já te revelou sobre a vontade de Deus para a sua vida? O que o Espírito Santo já falou com você sobre a vontade de Deus para a sua vida? Sabe por que eu tenho certeza absoluta que era para eu estar aqui? Porque o Espírito Santo falou muitas vezes. O Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou com os meus pastores. Ele já usou muitos profetas para falar comigo que eu viria para cá antes de eu vir. Muito do que eu faço aqui, eu faço baseado naquilo que o Espírito Santo me disse antes de eu vir. Você está entendendo? Porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo: combate firmado nessas profecias, combate firmado nelas, o bom combate. Então eu volto a perguntar para você: quais são as profecias a seu respeito? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que o Espírito Santo já revelou para você sobre a vontade de Deus para a sua vida? Você deve combater baseado nisso. Amém? 2, 3, 4, 5, amém. Amém? Às vezes as pessoas ouvem uma coisa desse texto e quando elas processam, elas trocam o sentido. Quando o apóstolo Paulo falou, combate baseado nelas, muitas pessoas ouvem isso assim: vive a sua vida baseado nelas, vive a sua vida firmado nelas. Ou então, viva firmado nessas profecias. Mas não é isso que o texto fala. O texto fala comigo, repete aí: combate. Combate baseado nelas. O texto não está falando viva baseado nelas, nem deixa a vida rolar baseado nelas. O texto está dizendo combate baseado nelas. Fala comigo: combate. Agora, eu vou colocar para você aí no telão essa palavra combate. O significado dessa palavra no grego está aí no telão. Olha aí, eu vou ler com você. Fazer uma expedição militar. Liderar soldados para a guerra ou para a batalha. É uma palavra que se diz de um comandante. Cumprir a obrigação militar. Estar em serviço ativo. Ser um soldado. Lutar. Esse é o significado da palavra combate no grego. Então, quando o apóstolo Paulo está falando com Timóteo, segundo as profecias de que foste objeto, combate baseado nelas. Ele está falando, meu amado, que haverá uma guerra, fight.
haverá uma guerra, haverá uma luta, haverá uma batalha. O Evangelho não é uma vida que você vive suavemente. O Evangelho é uma batalha diária, é uma batalha constante, e o seu inimigo é injusto. Ele vai lutar com todas as armas para derrubar você. O diabo fará resistência, ele tentará você nas suas maiores fraquezas, ele vai mexer no ponto mais fraco da sua vida, ele vai te oferecer todo o conforto e todo o recurso necessário para você não viver a vontade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, se tem uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, é balançar o seu berço para você ficar calminho e quietinho enquanto a vida passa. O diabo sabe muito bem balançar o seu berço para você ficar quietinho enquanto a sua vida está passando. Não pense você que o diabo quer só trazer doença, que o diabo quer só trazer... Não. O diabo muitas vezes quer trazer dinheiro para você. O diabo muitas vezes quer trazer conforto para você. O diabo quer te dar uma coisa: aquilo que te afasta do centro da vontade de Deus para a sua vida. Então o apóstolo Paulo está falando: combate, 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 combate. Vai para a guerra. É o que o apóstolo Paulo está falando. Vai para a guerra. Não fica parado, senão você vai apanhar. Todos nós, espiritualmente, estamos dentro de um ringue. Todos nós. E nós temos que decidir só se nós vamos apanhar ou se nós vamos começar a bater. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Efésios capítulo 6. O que ele ensinou? A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A luta de quem? Não é a luta do pastor, nem do missionário, nem de ninguém. É a nossa luta. Nossa, minha e sua. É a nossa luta. Se você não decidir lutar, você só vai apanhar. E apanhar no conceito espiritual é muito diferente. Porque apanhar às vezes vai ser viver confortavelmente, com Satanás balançando o seu berço. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Qual é o destino de Deus para a sua vida? O que é que Deus já falou com você? Combate! Combate! Baseado nisso. Alguém aí? Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Porque o diabo te oferecerá tudo o que for necessário para te manter distante do que Deus deseja para a sua vida. Quero te fazer duas perguntas. Primeiro, quão longe você está das profecias que o Senhor liberou a seu respeito? A que distância você está das profecias que Deus liberou a seu respeito? Quão longe você está das profecias que Deus liberou a seu respeito? Segunda pergunta, o que te levou para tão longe das profecias que Deus liberou a seu respeito? O que te distanciou do centro da vontade de Deus? Fala comigo assim: eu devo combater. Agora, o apóstolo Paulo no texto diz: combate baseado nelas, o bom combate. Agora ele fala como nós devemos combater. No texto ele diz: mantendo fé e a boa consciência. Fala comigo aí: mantendo fé e a boa consciência. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas pessoas param de acreditar. Param de acreditar no chamado de Deus, param de acreditar nas promessas de Deus, param de acreditar naquilo que Deus falou, por muitas situações. Às vezes porque elas se frustram consigo mesmo, às vezes porque elas se frustram com outras pessoas, às vezes porque elas se frustram com a igreja, às vezes porque elas se frustram com o líder. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado. Se um dia eu aqui, eu o pastor, se um dia eu cair, pecar e rebentar com a minha vida, segue adiante sem olhar para trás, me deixa lá e vai. Porque você está aqui junto comigo seguindo a Jesus. Se eu parar de seguir Jesus, você continua. Porque as promessas de Deus para você são para você e elas não dependem muito de mim, não. Ele não disse que ia cumprir? Ele é fiel para cumprir, meu amado.
Agora, tem pessoas que por um motivo ou outro deixam de acreditar. E aqui está um grande problema, porque o apóstolo Paulo ensinou que nós devemos combater mantendo fé e a boa consciência. Eu quero te falar uma coisa, não importa qual o motivo, você tem que manter a boa consciência. Agora, a boa consciência no contexto do texto significa o seguinte: você deve manter na sua mente constantemente quais são as profecias a seu respeito. Você deve viver consciente em todo tempo de qual é a vontade de Deus a seu respeito. Você deve viver cada minuto e segundo da sua vida pensando em qual é a vontade de Deus a seu respeito. Eu vou te falar por quê. O apóstolo Paulo disse que as pessoas que perderam isso naufragaram na fé. Você quer que eu te mostre na prática as pessoas naufragando na fé? Deus tem a promessa para uma pessoa, de que aquela pessoa vai ser cheia do Espírito Santo, e de que onde aquela pessoa for, a luz de Deus vai brilhar na vida dela, e que lá no trabalho, na faculdade, onde ela for, onde ela passar, a luz de Deus vai brilhar, e que ela vai curar os enfermos, e que ela vai levar muitas pessoas a Cristo. Mas aí a pessoa acorda, e quando ela acorda, ela tem muita coisa para fazer. Ela tem que ir para a faculdade, ela tem que ir para o trabalho, ela tem não sei o quê, tem que tomar café, tem que tomar o remédio, tem que fazer não sei o quê. E aí a pessoa decide no coração dela que naquele dia ela vai apagar a promessa. Não, hoje eu não vou viver isso. O Espírito Santo vai lá na porta do coração dela e fala assim, ó, mas essa é a vontade de Deus para você. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Quando você entrar naquele ônibus, quando você entrar naquela empresa, quando você estiver dirigindo seu carro, quando você entrar naquela faculdade, o propósito de Deus para você hoje é que a sua luz brilhe. Aí a pessoa decide apagar a consciência do desejo de Deus para a vida dela. E ela fala, não, no futuro, hoje eu preciso estudar. Hoje eu tenho que focar em trabalhar, em estudar. Hoje não. E aí sabe o que a pessoa faz? Em vez dela acordar e colocar o joelho no chão e buscar a presença de Deus, e buscar ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, e sair convicta de que aquela é a vontade de Deus, que a luz de Deus vai brilhar, em vez dela fazer isso, não, ela vai viver uma vida comum como qualquer outro cidadão vive, ela vai andar como qualquer outro cidadão vive, e ela não vai cumprir a vontade de Deus para a sua vida, ela vai apagar a boa consciência. E eu quero te dizer, o apóstolo Paulo alertou Timóteo dizendo, aquele que apaga a boa consciência vai naufragar na fé. Você gostaria de naufragar na fé? Ainda bem, eu vou pregar só para esse lado aqui agora, porque esse lado não quer, né? Você gostaria de naufragar na fé? Não, glória a Deus. Aqui todo mundo quer naufragar na fé? Ah, não, também. Então você deve manter aceso, fala comigo, manter aceso. Você deve manter aceso a boa consciência. As ordens do Senhor devem ser o seu norte. É o que você deve perseguir. Você deve perseguir aquilo que Deus falou a seu respeito. Eu vou falar de novo. Você deve perseguir aquilo que Deus falou a seu respeito. Isso vai te custar caro. Isso pode te custar muito caro. Ei! Você está aqui? Você deve perseguir as promessas de Deus para a sua vida, e isso pode te custar muito caro. O seu inimigo não vai jogar limpo com você. Ele vai balançar o seu berço bem direitinho. Mas você deve ser um perseguidor das promessas de Deus para a sua vida. Porque o diabo sabe que se você perder isso, você vai naufragar na fé. Eu quero te perguntar, o que o Espírito Santo já te mostrou que é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade do Pai para você? Você quer ouvir e obedecer ao Espírito Santo? Você deve manter firme e constante a consciência do seu chamado, do seu dever como cristão, manter viva dentro de você a vontade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para você. Isso deve ser a sua chama, isso deve ser o seu combustível. Você deve viver baseado nisso e você deve combater baseado nisso. Combate firmado nas profecias que você recebeu. O que Deus já falou com você, meu amado?
Ah, mas isso é muito difícil, isso não sei o quê. Eu acho que, meu amigo, nós não temos que achar, e nós já sabemos que é difícil, e Jesus já nos avisou que ia ser difícil, Ele nunca nos enganou. Mas Ele disse que venceu o mundo. Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos vencer, porque Ele venceu. Abraão teve que deixar tudo para trás. Noé teve que deixar tudo para trás. Davi teve que deixar tudo para trás. Esther teve que deixar tudo para trás. Jesus teve que deixar tudo para trás. Os apóstolos tiveram que deixar tudo para trás. Algumas pessoas querem viver um cristianismo como se o cristianismo fosse mais uma opção de religião. Ah, eu sou da religião A, eu sou da religião B, eu sou da religião C e eu sou cristão. Eu quero te dizer, não é assim. Se você é um cristão verdadeiro, você é um extraterrestre nessa terra. Não sou eu quem disse, foi Jesus quem disse que nós não somos desse mundo como Ele também não é. Aqui não é nossa casa, aqui é um território de passagem. Nossa casa está nos esperando lá. Estamos aqui para cumprir uma missão. E eu quero te dizer uma coisa, combate baseado na vontade de Deus para a sua vida, para você não naufragar na fé. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus quer de você? Ah, mas minha igreja, ah, mas meu pastor, ah, mas meus irmãos, ah, mas eu tive problema. E quem não teve problema? Jesus não teve problema? Abraão não teve problema? Noé não teve, quem não teve problema? A questão não é o problema que temos, a questão é o Deus que temos. É quem pediu, meu amado. Eu sinto muito, se nós queremos obedecer a Deus, nós vamos ter que descartar um monte de coisa, atropelar um monte de coisas, esquecer um monte de coisas, superar um monte de coisas, porque nós não podemos viver sem obedecer à vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quão longe você está dela? Qual é o desejo de Deus para você? Quão longe você está disso? Algumas pessoas olham para mim e pensam, ah, esse pastor, ele deve ter nascido pastor, ele deve ter muita autoconfiança de saber que a igreja vai crescer. Não tem nada, irmão, eu não sei nem como é que é ser pastor de igreja. De repente chega uma pessoa para mim e fala assim, ó, a igreja, Casa do Pai, vai ter centenas de milhares de pessoas em Fortaleza. Centenas de milhares? É mais de 100 mil, centenas, é mais de 200, meu Deus. Esses dias veio um homem de Deus aqui, um profeta, que veio ministrar aqui, ele falou assim, pastor Gil, Deus está me mostrando que muito rápido assim, ó, no instalar de dedos, a Casa do Pai vai ter mais que 10 mil pessoas. Muito rápido, muito rápido. Você acha que eu sei fazer isso? Eu não sei fazer nada. Eu nem tenho que saber fazer nada, eu só tenho que fazer o que o Senhor mandou. Quem dá o crescimento da igreja é Ele. Cada dia que passa a igreja está crescendo, a igreja está crescendo, a igreja está crescendo. E quem faz isso? Quem faz isso é o Senhor. É porque os líderes de célula da igreja são os melhores do mundo? Não. Os discipuladores são os melhores do mundo? Não. O pastor é o melhor do mundo? Não. Talvez um dos piores. Mas nós vamos obedecendo um passo depois do outro e perseguindo a vontade de Deus para nós. E o Senhor vai cumprir com cada promessa que Ele prometeu. Quando eu acordo de manhã, eu quero viver cheio do Espírito Santo. Porque eu não quero perder a vontade de Deus para a minha vida. Não quero, não quero, não quero, não quero. Eu não quero naufragar na fé. Pastor, eu já naufraguei na fé. O que eu faço? Segura na mão de Jesus que Ele levanta você, igual levantou Pedro, quando Pedro naufragou. Você lembra? Segura lá e fala, Senhor, me leva para o barco de novo, Ele vai te levar. Qual é a vontade de Deus para você? Quais são as promessas de Deus para você? Quais são as profecias? Ah, pastor, mas as profecias foi naquele tempo, era outro tempo. Deus não está preso nem limitado ao tempo, Deus é Deus do tempo. Não, mas mudou, porque a igreja mudou, porque as coisas mudaram, porque a cidade mudou, porque eu mudei, porque meu coração mudou, porque meu entendimento mudou, mas Deus é o mesmo.
E quando ele prometeu, ele já sabia de todas as coisas, porque ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Então, meu amado, lembra das profecias da qual você foi o alvo. E combate, começa o fight. Combate baseado nelas, para você não naufragar na fé. Você está aqui? Eu tenho um sentimento no meu coração, esse sentimento está dentro de mim hoje, que eu estou pregando para um monte de pregadores, que eu estou pregando para um monte de gente que vai manifestar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus, vai demonstrar Jesus nessa cidade, nesse país, nas nações da terra. Você não precisa crer não, eu estou crendo para você hoje. Pode receber, minha amada. Recebe tudo. Que o Senhor quer usar você. Se tem uma pessoa que Deus quer usar aqui dentro, é você. Combate baseado na vontade de Deus para você. Agora eu te pergunto, o que nós vamos fazer agora? Hein? Vamos fazer agora. Já são 8h49 da noite. E não vamos fazer? Sair daqui, comer um sanduíche, contar piada e dormir e amanhã viver a mesma vida de ontem. Sanduíche não, pizza. O que nós vamos fazer, meu amado? O que nós vamos fazer com a nossa vida? O que aconteceria se Noé decidisse relaxar, em vez de batalhar para construir aquela arca? O que nós vamos fazer? Qual o impacto a sua vida vai trazer nessa geração? Só depende de uma palavra, uma única palavra: obediência. Decida obedecer o que Deus te disse, só isso. Não é complicado, é só obedecer o que Deus te pediu. E a sua vida vai trazer um impacto nessa geração, como a vida de Noé trouxe, como a vida de Abraão trouxe, como a vida de Esther trouxe, como a vida de Davi trouxe, como a vida de Jesus trouxe, como a vida dos apóstolos. Ele disse que se você crer, você fará as mesmas obras e obras maiores. Não saia daqui hoje para voltar a viver. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Essa geração precisa de você. De você. De você. Alguém pensa, mas de mim? Deixa eu te falar, todo mundo que Deus disse que ia usar falou isso. Não, deve ser eu não, deve ser outro. Lembra de Moisés? Não, Senhor, eu não, porque eu, o Senhor sabe, não dá para ser eu, já tenho 80 anos, Senhor, e eu não sei. Não, mas é você, mas não, Senhor, mas eu não sei falar direito, Senhor sabe, minha língua é presa aqui, não dá para falar. Você lembra de Jeremias? Senhor, eu não passo de uma criança, usa outro, fala com outro, pede outro, Senhor, fala com outro, porque eu só sou uma criança. Todo mundo. Eu não posso falar todo mundo, né? Tem uns ousados, né? Sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade? Não é a minha vontade, não. Qual é a vontade de Deus para você? O que Deus quer? O que o testemunho interior fala dentro de você? O que o seu espírito fala com você? O que você já ouviu de promessas e profecias, não importa da boca de quem? Qual é a vontade de Deus para você? Você vai viver isso? Combate baseado nisso, para você não naufragar na fé. E aquele dia onde nós nos encontrarmos com aquele que tem uma coroa em suas mãos, a que ele dará a todos aqueles que amam a sua vinda, naquele dia, o que vai fazer a grande diferença é se nós combatemos ou não combatemos, baseado na vontade do Senhor. Nós não vamos viver um evangelho em nome do Pai, em nome do Filho e em nome das tradições. Em nome do Pai, do Filho e das doutrinas. Em nome do Pai, do Filho e do costume. Nós vamos viver em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo que fala, o Espírito Santo que é vivo, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos revela a vontade do Pai, o Espírito Santo que nos direciona. Nós queremos viver baseado na sua mais perfeita vontade. Alguém gostaria? Quantos aqui já ouviram profecias e promessas de Deus a respeito da sua vida? Quantos? Levanta a mão alto, deixa eu ver você. Muito bem, pode abaixar. Combate baseado nelas. Combate baseado nelas. Você não ouviu? Então vai ouvir hoje.
vai começar a ouvir hoje que o Espírito Santo vai falar com você. Amém?